Antes de irmos ao Benfica, deixe-me só perguntar aqui uma coisa ao Vítor, é para fecharmos aqui especialmente o aspecto do Braga. Pode dizer-se que o Braga foi atraído pelo medo cénico nas visitas a Lisboa? Eu não sei se é só o medo cénico das visitas a Lisboa. O Braga mas 1-0 nas Antas, não foi? Foi. O Braga não tem jogo do Porto. O Braga sofreu com os 3 grandes 10 golos. 10-2. E não com o Benfica e o Sporting. 10-2. E o Braga tem, salvo erro, 17 ou 16 golos sofridos, não é? Esse não tem No resto dos jogos, praticamente quase não sofreu golos. A ideia que eu tenho é que o Braga é uma equipa que funciona, é uma equipa muito bem trabalhada, mas é uma equipa com limite. Exatamente. É uma equipa que, portanto, não se pode esperar muito que seja. Portanto, nota-se muito e notou-se quando o Braga entrou nas competições europeias e ontem, então, notou-se que eu estou de acordo. A equipa tem algumas limitações. Para não se desequilibrar, tem que ter um equilíbrio, mas é um equilíbrio, enfim, médio, não pode ser, portanto, não se pode exigir muito àquela equipa. Mesmo assim, foi de menos. Mesmo assim, foi claramente muito abaixo de qualquer expectativa legítima que se pudesse ter de uma equipa que, enfim, quando uma equipa manifesta a ideia de que pode chegar ao título, esta equipa tem que estar psicologicamente preparada para jogar com os grandes, para jogar com o Benfica, com o Sporting e com o Porto. E esta equipa não esteve psicologicamente preparada nem para a Luz nem para o Alvalade. Jogou razoavelmente bem no Dragão. Penso que teve realmente foi uma boa exibição. Podia não ter perdido o jogo. Vai receber o Benfica e vai receber o Futebol Clube Porto em Braga, mas eu acho que o Sporting neste jogo ganhou mais do que 3 pontos. E acho que o Braga neste jogo perdeu mais do que 3 pontos. Ganhou 3,5. Ganhou 3,5 em relação ao Braga. Fora isso, em relação ao Braga ganhou 3,5. Mas do ponto de vista anímico. Do ponto de vista anímico, eu acho que os próprios jogadores do Braga, depois do jogo de ontem ao Alvalade, eles próprios não acreditam que possam ser campeões. Não podem acreditar numa coisa dessas. Não é? As coisas correram francamente mal. Podem ter muita influência no campeão. Podem. O Braga pode vir a ter influência no campeão, mas eu não acredito. Nos jogos que eu já me tinha percebido, desculpa ouvir, já me tinha percebido no Braga Sporting para a Taça da Liga. O Sporting não estava numa situação nada agradável e não vi aquele Braga e já me tinha percebido. E o Braga tem sido muito... Vamos lá ver, isto não tira o mérito ao Braga. Atenção, o Braga chegou a esta fase do campeonato, está em 3º lugar, a 4 pontos do... Mas tem tido crescentes dificuldades agora nos últimos jogos. É normal, António. 2-1, vence aflito e tal. Mas é normal. Mas deixa-me ainda só sobre a questão do Sporting. Uma nota que eu achei muito interessante o que o Vítor sempre referiu sobre a resiliência de um grande clube que não tem ganho praticamente nada nos últimos anos, não é? Aos séculos, se quisermos, quase. No futebol português, mas uma das razões que às vezes nós esquecemos, porque há essa resiliência, que aliás distingue estes 3 clubes, por exemplo, do Sporting de Braga e de outros todos, é o caráter profundamente eclético. Também. Dos clubes e em particular do Sporting. Sim, não é? também. E não sei se deram certamente conta, mas eu de vez em quando dou comigo a pensar que o ecletismo, que é um ideal previsto nos estatutos e previsto na gênese e nos cromossomas destes clubes grandes, é cada vez mais importante por uma razão muito simples. É que hoje os jogos de hóquei, de futsal, de basquetebol, de handball, de atletismo, tudo isso, são transmitidos ou nos canais dedicados ou noutros canais. Portanto, hoje em dia, as pessoas acompanham, por exemplo, muito mais o campeonato de hóquei em patins, ou de voleibol, ou, por exemplo, voleibol, aquela final empolgante nos anos passados. Foi o ano passado. Deixou de ser só para um nicho. Para um nicho, quer dizer, eu era especializado, entre aspas, em voleibol. Hoje já não é assim. Hoje o benfiquista vê um jogo de voleibol, não direi como vê um jogo de futebol, porque apesar de tudo há uma escala, mas isso acaba sempre. E nesse aspecto o Sporting sempre tem tido, mas assim, na época passada ganhou em futsal, ganhou em voleibol, ganhou em hóquei, ganhou em handball, mas deixe-me só chamar a atenção de uma coisa que é interessante. coletivas, não é? Eu já li em qualquer lado o seguinte:
Isso que o António diz tem toda a razão de ser à luz dos tempos atuais. Mas não se esqueça do seguinte: o Sporting é um clube eclético, fundamentalmente desde 74, 75, nos tempos em que João Rocha aparece, porque isso foi o que eu li e que ouvi, porque João Rocha compreendeu que o Sporting não tinha ainda as condições para ombrear, sobretudo com o Benfica, em matéria do futebol. E então procurou criar um lastro de emoção, de massa associativa. E não só, e de aumentar a massa associativa através da prática desportiva a natação e a ginástica. Tem um boom nesses anos de João Rocha e isso revitalizou o clube. Trouxe muitos jovens para o clube, foram anos muito importantes para a vitalidade na altura do em que as Sporting. modalidades eram semi-clandestinas. Hoje até fazem parte do dia-a-dia dos sócios simpatizantes dos clubes. Até Bruno de Carvalho também compreendeu isso. Sim. Eu acho que ele compreendeu aí. E teve êxito. Embora a gente vai ficar a saber. Custa, certo. Pois, esse é que é o grande problema. É o problema de saber até que ponto será legítimo que os órgãos dirigentes do clube podem... Posso ser campeão com alguma facilidade, não é? Fez um investimento. Naturalmente que os dados estão aí, há pessoas que aliás são pessoas até ilustradas nessa área, que vão ver valor a valor o investimento que foi feito nestas várias... O Sporting, como diz o António, o ano passado ganhou tudo. Sim. Pronto, e então ele foi a totalidade. Mas agora, o Zé pergunta, e o preço disso tudo? Pois, não é? Qualquer um que pegue em dinheiro, só quem achar que tem dinheiro. Também nós construímos quantos estádios para o europeu? O Sporting comprou ótimas equipas nas modalidades. Adquiriu por pouco. O Ricardinho foi a última tentação de Bruno de Carvalho, eram 5 milhões de euros. Sim. E não veio ali. Era mais que o Nani. De facto, as coisas tiveram ali alguma. Era mais que o Nani. Ainda estava agora a chegar a equipa de futebol Ricardinho, se tivesse. António, e o Benfica? Quando viu a equipa que ia jogar em Istambul, ficou apreensivo? Eu não ia dizer assustou-se. Não me assustei. Fiquei surpreendido. Mas, e digo isto sinceramente, é fácil dizer depois, mas na altura eu estava em casa e disse: uma boa ideia, arriscada, mas uma boa ideia. Não é? Fiquei, por exemplo, não totalmente, fiquei porque não percebi bem o Rafa nem sequer está no banco, houve um ou outro aspecto, mas globalmente achei que foi um risco, não foi uma loucura, foi um risco, vê-se que é um risco medido, pesado, calculado. Obviamente, às vezes a sorte acompanha aqueles que arriscam, não é? E, portanto, o Benfica teve alguma fortuna, sorte, não é sorte no jogo, tem uma certa sorte de jogo, não é? Que é um pouco diferente. Ganhou bem. Ou seja, o resultado podia ter sido 2-1 ao contrário. Embora me pareça mais merecido 2-1 a favor do Benfica. Mas pronto, foi excelente e depois vê-se que a equipa joga com muita alegria, com os mais novos veem uma oportunidade, o comboio não passa muitas vezes, não? Sim. E portanto veem uma oportunidade, jogam com uma vontade inquebrantável, não é? Obviamente fazendo erros, tudo isso, mas só vê o Florentino Luís a jogar e dá a sensação que ele já jogou, já está a jogar há uma época na equipa principal, não é? Para mim foi vê o próprio Ferro. O Florentino é campeão da Europa de sub-17 e de sub-19. Já fez, eu não sei quantos jogos, mas muitíssimos jogos pelo Benfica na Youth League. São miúdos que estão muito trabalhados. João Félix, o Ruben no Central também. O próprio Ferro também está. O Jota que está para aparecer. O Jota, outro. Mas são miúdos que têm já. Vê-se que... Antigamente era assim, havia 2 ou 3 jogos internacionais por ano. Das seleções jovens, jogavam 2 vezes, 3 vezes e havia poucos contactos. Aliás, foi o Benfica que iniciou os torneios internacionais. Eu lembro perfeitamente. Mas depois, acompanhado depois de 25 de Abril pelo Sporting. Eu joguei pelo Sporting, o Torneio Internacional de Júniores de Lisboa, organizado pelo Benfica e pelo Sporting. Nós jogámos com o Bayern de Munique no estádio de Alvalade e depois jogámos com o Anderlecht e com o Benfica no estádio da Luz. E o Benfica jogou com o Anderlecht em Alvalade, enfim, ali fez este torneio e havia este contacto que foi depois em crescendo até aos dias de hoje. Mas o Zé Manuel está a focar, e agora o António está a focar numa coisa que isso é por isso que eu dizia há bocado.
Hoje os miúdos começam a jogar à bola muito cedo, contrariamente à minha pessoa, eles quer dizer, só comecei a jogar à bola tarde. Hoje começam muito cedo, desde os 6, 7 anos eles aprendem os princípios básicos do jogo, vão ascendendo de categoria. E é uma coisa que eu me surpreendo, como é que não há mais miúdos, e embora já se comece a trabalhar bem noutros clubes, o Sacavenense, por exemplo, o Tondela, nas camadas mais jovens está a trabalhar bem, como é que não aparecem mais miúdos miúdos portugueses, sem necessidade de recorrer aos estrangeiros? Este miúdo, o Ferro, o outro, este Tolentino, ou Florentino, depois o Jetson, depois tem o João Félix, o Jota, tem o Yuri Ribeiro que joga à esquerda e tal, e vão contratar laterais de um preço exorbitante. Então, mas o que é que os miúdos que fazem todo o percurso nas camadas jovens, quando chegam a cenas, já não têm praticamente nada para... Esta equipa que chegou em Istambul era uma mistura de uns poucos jogadores, tipicamente da equipa A, uma parte da equipa B e uma parte da Youth League. Mas é curioso porque agora, nesta altura, está algum empolgamento do benfiquismo em relação aos miúdos. O treinador veio dizer, calma, mas respeitinho pelos outros, porque o que o Jardel e o Jonas fizeram é importante, e isto não é, os outros chegam aqui, não é de um dia para o outro que respeitinho pelos outros dentro do plantel e pelos outros com quem se vai jogar. Acho que e por outro lado também é aviso, lá já é muito, mas também é aviso nisso. Para os consagrados, como quem diz, agora abram lá muita boca a pedir o que é que porque seja. O futebol é um estado, passo o paradoxo da expressão, é um estado permanente de efêmero, não é? Quer dizer, o que é permanente é o efêmero, e por isso tanto se está numa fase de quimera como a seguir se entra numa fase de depressão. Veja o Sporting, em 3 dias passou do jogo absolutamente indigente para um jogo onde dá 3-0 ao Braga, sem espinhas. O João Saldanha foi um grande jornalista brasileiro, foi selecionador do Brasil, costumava dizer, agora já mudou, ele costumava dizer, a glória de um jogador de futebol dura uma semana. Agora nem isso, agora são 3 dias. São 3 dias. E portanto, em todo caso, eu acho que este Benfica não tem nada a ver com o Benfica lento, adormecido, cinzentão, cansado psicologicamente, sem a criatividade que é inerente à alegria que se põe no trabalho, não é? Este Benfica é completamente diferente. Aquilo que está a ver no Benfica já ultrapassou pelo menos aquela fase da chicotada psicológica. Isto já está para lá. Não. No princípio há sempre aquela fase da chicotada psicológica. Desculpa, a chicotada psicológica acabou no jogo com o Rio Ave. Quando o Benfica, um quarto de hora, está a perder por 2-0 e mesmo assim consegue ultrapassar. A partir já não foi chicotada psicológica, não é? Para mim. Foi mudanças de treino. Há nitidamente mudanças de treino, há mudanças de perspectiva, de posição. O António agora mostrou-se de esquema tático. O Rafa, eu tenho visto com alguma frequência. Por exemplo, o Rafa parece menos brilhante, mas é muito mais útil. Mas o Sérvio defende melhor. Por acaso, o Sérvio no último jogo na Turquia teve muita perda de bola. O Pedro Henriques tomou de ponta, muita perda de bola. Surgiu no rapaz, quando a grande característica do Sérvio é que consegue fazer o corredor todo esquerdo, vai à frente e vem atrás, vai à frente e vem atrás. Falta-lhe lá o Grimaldo. Pois, essa é que é a questão. Há pouco disse-me o número de jogadores que o Sporting contratou nos 5 anos. 123. Eu tenho. Quantos são? Eu mando-lhe 123 em 5 anos. 123 em 5 anos. Eu tenho uma nome a nome. É assim, são números que não andam muito longe. Muito longe dos outros clubes. Não andam muito longe. Mas eu acho isso incompreensível. Pronto, mas a questão era essa a questão que eu queria lançar, Vítor. O caminho para os grandes clubes portugueses, para aqueles que são manifestamente formadores, é o das aquisições cirúrgicas única e exclusivamente? Sim, claramente. É por aí. O caminho para os clubes portugueses, eu diria até que para todos os clubes portugueses de futebol, grandes, pequenos, médios, todos, é preocuparem-se em criar condições e estrutura para poderem ter formação, porque nem todos os miúdos vão desaguar aos clubes grandes. Às vezes, e acontece, não é assim tão raro acontecer, que alguns jovens, que inclusivamente alguns clubes grandes, acabam depois por achar que não vão tirar dali um grande jogador. Enganam-se. E até esses, muitas vezes, portanto, aparecem depois mais tarde, regressam a esses clubes grandes.
João Félix, por exemplo, não é o caso, mas esteve, portanto, no Porto e acabou, portanto, ainda se pergunta agora quem foi o responsável Lucas do Porto. Lucas Jovic está para assinar pelo Barcelona. Fala-se em 40 milhões, o Benfica ainda vai buscar 8 milhões daí, mas de qualquer forma teve no Benfica uma data de tempo. Sim. E não pegou. Há vários casos. Cristante é titular da Roma. Agora, claramente é por aí. E eu acho que quando se contrata cirurgicamente, deve-se contratar cirurgicamente em dois planos. Em jogadores que tenham realmente qualidade para poderem ocupar lugares que não são ocupáveis ainda por jovens, porque entretanto não apareceram, poderão aparecer mais tarde, mas naquela altura não existe, mas por aqueles também que podem... Eu não concordo que se contrate cirurgicamente um jogador que não vai depois ter... O clube não vai tirar qualquer tipo de rendimento financeiro. Isto na realidade e na perspectiva da realidade portuguesa. Porque a realidade portuguesa é uma realidade que, portanto, que para competir a nível internacional, a realidade é a realidade do país e, portanto, deve pensar que, primeiro, evidentemente que é fundamental a formação, segundo, que só a formação não vai conseguir, por exemplo, nenhum clube vai ter grande sucesso internacional única e exclusivamente com a formação. Eu sei que, por exemplo, o presidente do Benfica pensa e diz o contrário, mas pronto, é a opinião dele e esta é a minha. E em terceiro lugar é a preocupação de contratar cirurgicamente. Por exemplo, o Benfica, há bocadinho estávamos a falar, portanto, da questão no caso do Benfica. O Benfica, portanto, tem que se preocupar, evidentemente, com a questão ainda dos pontas de lança. Eu não estou a falar de avançados, estou a falar mesmo de ponta de lança. Tem que se preocupar, porque eventualmente é um problema do futebol português. Não, esta é uma realidade que há muito poucos pontas de lança portugueses, não é? Há muito poucos pontas de lança portugueses. Eu acho que digamos que a própria seleção nacional pode sofrer eventualmente e o Benfica este ano foi à procura e contratou dois que em tese até parecia que podiam dar certo e já não deram errado. Bom, mas aí é verdade. Isso aí pode acontecer. Pode procurar contratar bem. Agora, a ideia é que quando contrata um determinado tipo de jogador, deve contratar também na perspectiva financeira, na perspectiva de poder tirar dali vantagens desse tipo de contratação. É a ideia, por exemplo, de contratar aquelas ideias antigas de antanho, contratar um brasileiro com 33 anos para resolver o problema do ataque é uma coisa que evidentemente já não faz mais sentido em Portugal, não apenas nos grandes clubes, obviamente. 33 anos e o brasileiro. E o brasileiro. Porque, não, é verdade, esta realidade. Feita, se calhar, de vez em quando, porque um jovem... redes. Não, estou a dizer ponta de lança. Não, porque é interessante, isto é interessante porque isto também representa o retrocesso do futebol brasileiro. Porque antigamente, mesmo estes brasileiros que se contratavam com 30 e tal anos, eram jogadores de área com uma capacidade de concretização que muitas vezes vinham resolver realmente problemas. Neste momento, o problema é que o futebol brasileiro precisa de se renovar e de se fazer regressar, portanto, a um outro nível que não tem neste momento, para poder eventualmente também, poder exportar assim, jogadores assim um bocadinho mais velhos. Porque os jovens... Não é? Os jovens brasileiros que têm vindo, desde que sejam bem, digamos que o scouting funcione bem, e agora o grande problema é que o Real Madrid já tem scouting, o Barcelona tem scouting, o Manchester United tem scouting, o Ederson e o Deco. Começa a ser mais difícil. Portanto, há que fazer uma especialização, e eu acho que os clubes portugueses até são bons nesse aspecto. Repare bem que na atual situação e futura é praticamente impossível um ponta de lança português notabilizar-se no Benfica, no Sporting ou no Porto. Sim, porque rapidamente sai. Quer dizer, portanto, nós temos, curiosamente, um mercado único quase de pontas de lança para o Benfica, por exemplo, que é o meu clube, são estrangeiros.
medianos. Sim, sim. Mas Porque se tivermos um craque e ponta de lança português, E não é só pontas de lança. não só ele sai rapidamente, como o valor que é oferecido. Sim, já se está a ter a agitação em torno do João Félix. Sim, Eu pensei que o João Félix podia ficar pelo menos mais um ano, tenho já algumas dúvidas pois, que. exatamente. E não estamos a falar de ponta de lança, estamos a falar de avançado. Esse momento também é um momento, já agora vale a pena, porque esse também é um momento crucial nos clubes. Digamos, ceder à tentação de vender cedo pode ser pouco razoável neste momento. Portanto, eu acho que os clubes já têm capacidade para deixar que os jogadores tenham alguma maturidade para não vender por um preço baixo jogadores que depois vão ser craques mundiais, não é? E aí, portanto, o caso de João Félix é um caso, mas há o caso, por exemplo, há outros casos neste momento dos miúdos do Benfica, que estão numa montra, inclusivamente montra internacional, vender miúdos... Que oferecem 100 ou 120 milhões de euros. Isso sim, mas por 15 ou por 20 não. Já e foram muitos. Muito obrigado, o tempo chegou ao fim. Ficamos por aqui, voltamos com a Tribuna de Honra na próxima segunda-feira. Tenham uma boa semana. Na próxima terça, exatamente, lembrou muito bem. Próxima edição é na terça-feira.